Bíblia em Lucas 10, 38 até o 42. Uma passagem muito conhecida da igreja, pois ela fala de duas mulheres que, querendo ou não, nós temos alguma coisa delas, né? Ou você tem de Marta, ou você tem de Maria. E isso é algo importante, né? Para que nós possamos crescer nas nossas atividades. E todas elas escolheram alguma coisa. E isso traz para a gente uma lição e uma reflexão importante para a nossa vida espiritual. Lucas 10, 38, está escrito assim: indo eles de caminho, entrou num povoado. Certa mulher, Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria. Esta quedava-se assentada aos pés do Senhor Jesus. E ao ouvir os ensinamentos, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, diante de Ti apresentamos a nossa vida. Venha, Deus, abençoar a cada um daqueles que aqui se encontram, que a Tua palavra possa ser de encontro aos corações, trazendo esperança, alegria, direção, norteando os nossos passos, para que nós possamos caminhar na certeza que o Senhor é bom e a Sua misericórdia nos alcança a cada dia. Certo das Tuas mãos estendidas sobre este lugar, nós estamos aqui envolvidos na palavra. Deus, protegido por todos os lados, de todos os ataques do inimigo, a Tua bênção nos garantirá salvação, libertação para a nossa vida. Assim nós cremos em nome de Jesus. Amém? Tome seu lugar, por gentileza. Meus irmãos, o texto, como nós lemos, fala de duas personagens, Marta e Maria. Interessante que começa dizendo, o texto, Jesus estava indo a caminho de um povoado, de uma aldeia que se situava 3 quilômetros da cidade de Jerusalém, por nome de Betânia. E nesse lugar, que era um subúrbio de Jerusalém, nós observamos que Jesus, ele ia à casa desses amigos que ele tinha, que nós conhecemos bem. E é interessante que Jesus se hospedou na casa de Marta, como o texto está dizendo, E aí nós percebemos que ela o recebe em sua casa, Você ter a presença de uma visita importante da época, uma pessoa bastante afamada pelos seus milagres, pelos seus sinais e prodígios que ele fazia no meio dos homens. Jesus era bem-vindo naquela casa. Jesus era uma pessoa que tinha certa condição de estar indo naquele lugar com maestria e com grande receptividade pelos donos daquela residência. E observando que ela o recebe de maneira tão grandiosa, que ela fica tão atarefada, cheia de coisas por fazer, para poder oferecer o melhor para aquele hóspede que estava naquela casa, Acredito eu que na maioria das vezes, quando alguém recebe alguém em sua casa, ele, de forma educada, de forma singela, ele o convida para dentro e quer lhe tratar bem.
E não foi diferente, né, com a pessoa de Jesus, porque ele estava ali naquela casa e era recebido por Marta, e de maneira que a gente observa, né, que alguém vai preocupar em fazer as coisas, quem sabe os alimentos, organizar o lugar, ou o sofá, ou aquilo, ou uma poltrona para Jesus sentar. E Marta era essa mulher, né, preocupada com os afazeres domésticos. Mas tinha também uma outra personagem por nome de Maria, que a Bíblia vai dizer de maneira bem clara que ela já chegou e sentou aos pés de Jesus. Perceba bem que é algo interessante, né? É natural e normal você receber alguém bem, como Marta faz. Você observa que ela faz todos os tratamentos dispensados a Jesus de maneira muito bem prestativa e de maneira muito bem observada, e de maneira que a gente ficaria encantado de ver o tratamento dela com Jesus. Mas Maria já foi diferente. O texto vai dizer claro e de maneira apontando direto, né? Maria estava sentado aos pés do Senhor para ouvir os seus ensinamentos, né? Deva ser um tanto quanto, quem sabe, meio que diferente, né? Você está sentado numa poltrona, alguém aos seus pés. Observa bem, se você visitar a casa de alguém, alguém sentar aos seus pés. Jesus observando ali, mas ele não estava criticando escolhas, atitudes, mas ela queria aproveitar o momento, né, perto de Jesus. E aí nós não podemos estar tendo uma dimensão daquela sala, né, se ela não estava também completamente tomada pelas cadeias. E naturalmente, quando alguém visita a nossa casa, e se for muita gente, a gente senta no chão, a gente dá um jeito no tamborete, encosta na parede, e a gente observa que ele dá preferência para quem está visitando. E quem sabe Maria também tinha essa qualidade, né, de dar preferência para outras pessoas que estavam com Jesus naquele lugar. E ela, mais do que depressa, coloca-se aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos. Isso traz para mim e para você que ela não perdia sequer um momento da sua atenção em estar querendo aprender de Jesus. E a gente precisa entender que a gente precisa mais do que nunca ser como essa mulher, né, que estava ali debaixo da presença de Deus, ali aos pés de Jesus, que é um lugar de refúgio contra ataque de pessoas que poderiam ter certas autoridades, porque ela entendia que ela estava inspirada para ouvir as mensagens do Mestre Jesus ali na sua casa. E isso traz para mim e para você uma reflexão, traz para mim e para você um desejo constante na nossa vida de nos colocar diante de uma oportunidade que temos de estar com Jesus. Essa mulher, ela foi retratada na Bíblia como uma mulher que aproveitou a oportunidade. Ela não disse, está cheio de pessoas aqui, eu vou ficar escondido ali, se precisar eu estou aqui. Não, ela se prontificou, eu quero aprender, eu quero entender mais das cercas das Escrituras, eu quero compreender aquilo que ele fala, porque não é bom só apenas ver, é bom também a gente ouvir aquilo que Jesus estava falando. E isso traz para mim e para você uma reflexão, que aquela mulher, ela estava aos pés de Jesus, ali assentado, né, pronto para ouvir. E uma das coisas mais bonitas que a gente observa quando alguém quer aprender é que ele senta para ouvir, não é verdade? Porque quando alguém diz, eu não preciso aprender, ele já caiu no aprendizado, ele não está mais interessado em sentar numa carteira, num banco e dizer, eu estou aqui para aprender. Mas nós entendemos que o salmista Davi já dizia, né, com toda a ocupação que ele tinha, com todo serviço que tinha ao encargo da nação, que tinha 12 tribos, ele dizia lá no Salmo 27, verso 4, né? Uma coisa pedi ao Senhor e vou buscar, que eu possa morar todos os dias na sua casa, para que eu possa contemplar a sua formosura e aprender no seu tempo. Davi estava dizendo, eu tenho muito o que fazer, mas eu estou pedindo, Deus, me dá a oportunidade para ir para a tua casa, me dá a condição para estar na tua presença, me dá a condição para estar na presença do Senhor,
buscando o Senhor de maneira contínua na minha vida, porque Davi entendia que não é você despachar edito, não é você demandar o que o rei tem que fazer, ou que cada cidade tinha que fazer. Ele entendia, é muito melhor estar na presença de Deus, ouvindo a palavra dele, do que estar reinando uma tribo, uma nação. E aqui nós entendemos algo importante para a nossa vida, né? Que nós devemos nos deliciar ao estar aos pés de Jesus, dizendo, porque muitos querem as mãos de Jesus, mas poucos querem os pés. Mas nós estamos aqui nesta noite entendendo que o melhor lugar para se encontrar é aos pés de Jesus, e Maria estava aos pés de Jesus, ali buscando refúgio. Entenda que naquele momento nós observamos que se levanta dentro daquela casa, entre duas irmãs, que naturalmente a gente observa que quando você tem muita afinidade com alguém, e ela é colocada na mesma função, na mesma igualdade, como Marta e Maria, Marta já começou a queixar, dizendo: Jesus, o Senhor não se importa que a minha irmã tenha me deixado ficar sozinha, enquanto eu estou aqui atarefada de serviço, e ela está aí distraída, totalmente tranquila e resiliente, sem nada o que fazer, porque na imaginação das pessoas, nós que somos crentes, eles acham que a gente tem o que fazer, mas nós não estamos aqui por falta de fazer, nós estamos aqui por opção, nós estamos aqui porque queremos, porque arde dentro do nosso peito um desejo de ouvir a palavra de Deus, e isso trouxe para Marta uma questão que ela foi conversar a Jesus a respeito da sua irmã, para que ela não servisse sozinha, né? E Jesus então, diante daquela situação, porque naturalmente, né, particular das pessoas, elas aproveitavam a visita para poder disciplinar os outros, né? E diz o ditado, né, que roupa suja se lava em casa, né? Mas tem pessoas que gostam de lavar no meio da multidão, fazer um regaço para todo mundo ver e para demonstrar as fraquezas, as diferenças e as desavenças que há nas famílias. Mas nós observamos aqui que Jesus tinha um problema para resolver. Jesus tinha uma situação para poder estar alinhando dentro da própria casa de Marta e Maria, ao ponto que Jesus não seria deselegante com Marta e nem tampouco haveria de condenar a atitude de Maria. Isso é importante você entender, porque o meu Jesus, ele conhece a tua vida. O nosso Jesus, ele conhece a situação que você está escolhendo no particular da tua vida. Por vezes a gente vai dizer não, e quantas vezes, né, a gente diz não para um aniversário de um parente, fica contrariado com a gente. Quantas vezes a gente diz não para um amigo: hoje é dia do culto, eu não posso, eu queria te atender, mas eu não vou, porque a gente decidiu estar aos pés de Jesus. E por vezes essas pessoas não entendem, né? Mas aquele camarada, ele é meu amigo, ele é crente, é meu irmão, mas ele não larga da igreja por causa de nada. Se fazer alguma coisa no domingo, no dia de culto, ele não aparece aqui, porque ele tem compromisso com Jesus. É o crente que tem a atitude de Maria, né, de estar aos pés de Jesus. E isso leva para mim uma reflexão que Marta, quando ela pediu para Jesus para que ela o ajude, e é natural, né, numa cozinha, quando você cozinha já para mais de 10 pessoas, você já fica meio apertado para poder cozinhar, porque você vai sair da sua normalidade, você vai sair de fazer aqueles 4 copinhos, você aumenta, né, multiplica isso para mais de 10 vezes, né? Porque só discípulo Jesus era 12, a família lá tinha 3, 15, e se tiver algum vizinho curioso, dava para os 20, 30, né? E aí você entende que já era um batalhão para comer, e aí você observa que o serviço é muito, né? Um está fazendo arroz, cozinhando feijão, picando a salada, e isso ajuda, né? E a cozinheira reclama, né, de fazer sozinho. E aí a gente observa que naturalmente, né, nas festas de casa, de final de ano, de aniversário, geralmente tem os que vai para a cozinha e os que vai para o sofá, que não quer saber. Eu não vou sujar minha mão de cebola, eu não vou picar pimenta, eu não vou pegar isso e naquilo.
e geralmente tem essas desavencinhas, né? E aí é tudo concordado, né? Você vai ficar encarregado da carne, você do arroz, você da salada, e assim vai dividindo a tarefa, para que possa todo mundo participar e não ter muito o que trabalhar. Mas aqui não, a Marta estava sobrecarregada de serviço, e além de tudo, ela estava pensando, né? Eu estou aqui trabalhando e eles lá no bem bom, sentado. Quantas vezes na nossa vida a gente nos depara com episódios que são tão de perto do nosso convívio, que parece como esse, mas aqui Jesus nos dá uma lição de maneira muito interessante, que na vida a gente escolhe, né? A gente escolheu, e a gente, nas nossas escolhas, nós precisamos entender algo interessante da parte de Jesus, que Ele vai trazer equilíbrio naquela família, Ele não vai aumentar a guerra, Ele não vai provocar nenhuma divisão, pelo contrário, Ele vai trazer algo para que eles possam refletir que todas as coisas são necessárias, mas a mais importante é estar aos pés de Jesus. E aqui nós percebemos que Marta pediu para Jesus que Maria, o ajudasse. E aí você observa, se Marta percebesse que Jesus era Jeová, Deus, ela nunca lhe teria falado tão petulante, né? Tão criticando a atitude da irmã, porque a gente sabe que muitas das vezes, quando a gente tem um desejo de ver um parente aos pés de Jesus, a gente faz de tudo, né, para que ele chegue aos pés de Jesus, mas é difícil, né, alguém chegar. Mas a gente entende aqui que Maria tinha essa opção, ela chegou aos pés de Jesus, e aí nós observamos de maneira contundente, Jesus vai dizer de maneira compassiva, de maneira amorosa, àquela mulher, dizendo claramente, né? Marta, Marta, andas inquieta, te preocupa com muitas coisas. E aí nós observamos que Jesus estava dizendo para ela: Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas. E a gente sabe, né, que servir um almoço, uma janta, dá trabalho, né, dá serviço. É fazendo a comida e lavando. Quem quer organizar não para, né? Você não senta, né? Porque se o cozinheiro sentar, joga tudo na panela lá e põe no fogo, vai ficar pronto. Não vai queimar, vai sair fora do ponto, vai ficar ruim. Parece que tem que estar mexendo, né? Tem que estar cuidando, tem que estar observando para funcionar. Não é assim? Só quando é uma coisa que você coloca lá no forno, né, para assar, gasta 2 horas, então você esquece. Aí você coloca lá o cronômetro, marca que 2 horas eu volto, para virar ou para ver como está. E aí nós observamos que Marta estava afadigada, ansiosa e totalmente cheia de tarefa, ao ponto que quando reúne muita gente, fora a pedição de água que apronta, né? Muita gente, traz um copo d'água aí, você leva a garrafa, bota aquela vazia, e aí tem que encher a garrafa também, já é trabalho, não é verdade? Você observa que nossa geração posterior vai ser poucos que vão gostar de receber muita gente em casa. A gente acostumou, né, da família pequena, das panelinhas pequenas, mas nós observamos que antigamente não. Cozinhava-se quase 5 quilos de arroz com um batalhão para comer o almoço, e ainda tinha janta para comer. E aí nós observamos que naquele tempo, de maneira que esses homens cansados da viagem, todo homem já, aqueles homens erados, a despesa que eles davam, né? Mas o interessante, que diante desse fato que nós observamos aqui, Jesus, Ele está ali mediando corações, pensamentos. E por vezes, nós observamos dentro da nossa trajetória de vida, que a gente coloca-se no lugar do outro. E aí há um ditado, né, que todos vocês conhecem, né? A grama do vizinho é mais verde do que da gente, mas você não sabe as horas que ele passa regando ela, cuidando. Então o interessante da vida é a gente entender que para a gente ter algo, para que o nome do nosso Deus seja glorificado através das nossas ações, nós temos que saber escolher. E coisas que são importantes, como cuidar, nos servir daquela casa, mas nós entendemos que existe coisa mais importante do que aquela.
E aí você entende, né, que muitas mulheres são afadigadas, né, que não conseguem dormir se a pia tiver por lavar. E aí eu quero te dizer, há de chegar um momento em que você deve entender que existem coisas que vão ficar para amanhã da nossa casa. Vai ficar uma roupa por passar, vai ficar uma roupa por lavar, vai ficar uma casa para lavar, alguns móveis para tirar poeira, porque nós entendemos que somos limitados, mas a condição que nós devemos aproveitar, e é uma coisa importante, e essa coisa que você decide, que ninguém pode tirar de você, é estar aos pés de Jesus, adorando, buscando, engrandecendo o nome dele com toda a nossa força. Por quê? Porque nós encontramos aqui nessas palavras de Jesus, de maneira amorosa, ele não invalidou de maneira nenhuma a atitude de Marta, pelo contrário, ele amou aquela mulher de maneira que ela merece ser amada, compreendida, entendida, porque ela estava preocupada com os afazeres da casa. E é importante a gente entender que a nossa casa deve ter algum certo nível de preocupação, porque tem pessoas que não preocupam, né? Tem prato para lavar, e eu conheço pessoas de ouvir falar que enquanto não arranca o último copo do armário, ele não vai lavar vazio. Isso é terrível, né? Aquilo tudo engavetado, aquele trem já começando a dar bicho, aquele cheiro ruim, e vai aumentando lá, as panelas estão lá dessa altura de cima da pia, e aí nós observamos que também já é um certo relaxo, tem coisa que tem que fazer. E aí nós entendemos, porque nós não vivemos numa sociedade em que muitas das vezes nós deixamos muitas coisas para amanhã. Tem coisa que resolve hoje, e aí tem coisa que você economiza para amanhã. Se você observar, entender e compreender, porque o crente Marta é aquele que vai lavar vasilha de culto, é aquele que vai tirar a poeira da casa na hora do culto, que vai estender o lençol, que vai lavar roupa. Ele não lembra no outro horário, né? Ele lembra na hora de buscar a Deus. Aí ele fica atarefado, e Jesus está dizendo: ó, Marta, Maria deixou tudo isso, escolheu estar aos meus pés, e essa situação não vai ser arrancada dela. Então nós estamos aqui oportunizando algo interessante acerca de duas mulheres que trazem uma lição diferenciada para a nossa vida, que nós devemos equacionar: cuidar da casa e cuidar do templo, que é o lugar onde Deus está em você através do Espírito Santo. Então é importante, mais do que nunca, ter esse equilíbrio, porque por vezes nós encontramos pessoas também que dedicam muito na oração, mas não cuidam da casa. A casa está totalmente suja, as roupas estão por lavar, o menino só fica de cueca em casa, quando não fica de fralda, né? Descartável, porque os pais não estão atentos ao cuidado da família. Então nós precisamos entender que nós devemos servir a nossa família e cuidar dela. E o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo 5,8, né? De maneira muito contundente e clara e objetiva, né? Aquele que não cuidou dos seus, da sua própria família, da sua casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Eu acho interessante, né, e observador, de maneira muito contundente, que a gente deve ter essa atenção. Quando você visita certas casas e vê os meninos limpos, arrumadinhos, cabelo penteado, organizadinho, você vai ver, há uma dedicação de alguém nessa casa. Mas quando você visita certas casas e os menininhos estão lá só de cuequinho, sujo, 2 toquinhos de catarro aqui, ó, você observa que a mãe não está nem aí para eles, não é? Meu pai ficava indignado de ver 2 meninos com esse negocinho, e tinha uns que eles iam levar ele lá embaixo e puxavam, né, para cima de volta, né? Não é assim? Não é? A vida não oportuniza algumas situações que são assim, e a gente fica entendendo, né? E eu observava, quando nós morávamos lá em Capoava, tinha um menininho que ele comia e ele lambuzava a cara todinho, e ele ficava o dia inteiro com a cara suja de comida, né? De macarrão, de estrada, chegava a secar, assim, a mãe dele não estava nem aí para ele. E aí você pensa, e aí você observa, né, que como família, como é que você tem cuidado dessa criança? Como é que você tem cuidado dessa família diante daquilo, né, que a sociedade fica observando, né? Nossa,
só preocupa para a igreja, o menino está totalmente desmanteladinho, mas que nós possamos entender, né, que Deus deu uma tarefa, né, porque é bonito, quando você observa, né, o menininho todo arrumadinho, limpinho, cheiroso, alguém vai parabenizar, é a mãe, porque não dá conta de banhar, não dá conta de cuidar desse jeito. Então nós entendemos aqui que o ato de servir o próximo, principalmente o próximo da nossa casa, Deus se agrada disso. E Jesus estava dizendo aqui para Marta, para que ela pudesse ficar tranquila, ficar calma, não fazer tudo de maneira ansiosa, afadigada, afobada. Vai resolver, descansa. E num tempo em que as comidas demoravam para fazer, hoje em dia alguém pode dizer, vai na sua casa, já liga lá, pede um delivery, já chega a comida prontinha e quentinha, né? Em marmita descartável, nem vai ter que lavar, joga fora. Mas naquele tempo não existia isso. Era a panela pesada que tinha que lavar, era algo que tinha que fazer. Mas o interessante que não deixou de servir aquele povo, e Jesus continuou sendo adorado por Maria, porque sempre tem pessoas que estão aos pés de Jesus ali compreendendo o propósito. E observe uma coisa interessante, quando Jesus fala para Marta, andas inquieta, te preocupa com muitas coisas, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa, Maria pois escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Isso quer dizer que uma só é necessária. Isso vai revelar-nos a mente de Deus e nos indica onde está toda a vitória. Meu irmão, o crente que se prostra aos pés de Jesus tem vitória. Você conhece a história, mais na frente o irmão dessas mulheres morre, chamado Lázaro, e aí elas mandam avisar Jesus: ó, meu irmão está ruim demais. Jesus vem visitá-lo, orar com ele para ele ser curado. Jesus continua a sua trajetória. Jesus chegou lá depois de 4 dias que o tal do Lázaro morreu. E aí, o que Marta, ao ver Jesus entrando na aldeia, né? Jesus pisa em Betânia, Marta corre ao encontro de Jesus. Sabe o que Marta fala para Jesus? Ó Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus continuou. Mas quando Maria chega ao encontro de Jesus, fala a mesma palavra: ó Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que é que isso fez em Jesus? Jesus chorou. E ao chorar, Jesus responde: o meu irmão há de ressuscitar. Jesus dizendo, né? O seu irmão há de ressuscitar. E ela respondeu: Jesus, não tem jeito mais não, já tem 4 dias que ele está enterrado, cheira mal. Quando nem os nossos parentes acreditam na gente, Jesus está dizendo, ele vai ressuscitar. E agora? Onde me colocaram? Onde você se colocou? Apontaram para Jesus. Jesus foi lá e gritou com uma voz poderosa e que invade aquela tumba cheia de defunto, de endereçado a alguém dizendo: Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que o defunto saiu todo amarrado, todo envolvido em pano para fora. E Jesus diz: desatai. E Lázaro estava ressuscitado, grandemente com vida, na presença das suas irmãs. O que eu aprendo com isso? Que aquele que leva uma vida aos pés de Jesus, ele move o coração de Jesus. Meu irmão, a palavra de Deus tem poder na tua vida, é porque você ora a Jesus aos pés dele. E a Bíblia diz que Deus fala de maneira contundente, né? Eu levanto o abatido, eu levanto o humilhado e exalto para a glória de Deus. Isso quer dizer, para mim e para você, que escolher a melhor parte, que é de estar aos pés de Jesus, quer dizer que foi uma escolha. E na vida a gente tem as escolhas que nós queremos, né? Muitas das vezes a gente escolhe não aprender, não contemplar a formosura do Senhor, mas eu quero te dizer, quem escolheu estar aos pés de Jesus, esta não vai ser tirada. Por quê? Porque você escolheu o melhor, o mais importante,
da caminhada é estar aos pés de Jesus. E eu quero te convidar nesta oportunidade a você refletir que você pode ser uma pessoa muito abençoada porque você escolheu estar aos pés de Jesus. A sua conversa com Jesus é diferente porque você tem intimidade com Ele. Ele fala contigo através da palavra. Ele está presente com você quando você está passando alguma luta. E a gente observa diante disso, que às vezes na nossa vida, quantas vezes a gente é tentado a desanimar, é tentado a desistir. É porque a gente só vê trabalho, a gente só vê dificuldade, a gente só vê serviço. Mas quando você está mesclando a sua vida com adoração, você está aos pés de Jesus, você vai entender, isso aqui é algo bom, e eu vou vencer, nada vai me impedir de servir a Deus, porque eu com Ele serei mais do que vencedor, porque a palavra me garante, porque Ele me amou, Ele me escolheu, e eu escolhi estar aqui nessa situação aos pés de Jesus. E eu quero frisar mais uma vez, o hino do Alessandro Vilas Boas, muitos querem as mãos para ser ajudado, segurado, abençoado, uma mão que impetra bênção, mas são poucos os que estão aos pés de Jesus, querendo adorar, servir naquela posição ali, aonde muitos estão criticando, como a mulher do vaso de alabastro, que estava lá na casa de Simão leproso, e a Bíblia vai dizer que ela estava ali aos pés de Jesus também, e ali naquela situação chorando, regando, limpando, lavando aqueles pés com as suas lágrimas. E observe, para lavar 2 pés tem que ter muita lágrima, mas a gente não sabe o sofrimento que ela passou, a luta que ela viveu, o pecado que ela tinha na sua vida, mas ela chorou, e ao chorar, ela estava ali evidenciando algo diferente, ela estava ali fazendo algo nobre para Jesus. E a Bíblia diz, de maneira bem clara, que Jesus, ao ser interpelado pelos fariseus, porque os fariseus estão sentados nas melhores cadeiras apontando o pecado dos outros, e Jesus está dizendo: ai de vocês, escribas e fariseus, que estão assentados na cadeira de Moisés, querendo dar lei, ordem e condenar as pessoas. E aí Jesus vai dizer de maneira bem clara àqueles fariseus, dizendo: Pedro, se alguém devia 50 e foi perdoado, mas se alguém devia 500 e foi perdoado, qual deles é mais grato? E aí Pedro responde de maneira inteligente: o que mais foi perdoado, mais grato é. E assim é na nossa vida, Eu quero dizer, a sua gratidão é o tamanho do perdão que Deus fez na tua vida, aquilo que Deus perdoou de você. Ninguém está interessado em saber o quanto você deve para Jesus ou para Deus, mas Deus está dizendo: você está perdoado, meu filho, eu te perdoei. E aí você vai dizer: Jesus, muito obrigado. Porque quem recebe um favor, ele só tem uma característica: dizer, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E a maior coisa que Ele fez foi te perdoar dos seus pecados. E aí Jesus responde para aquele grupo de fariseus e escriba, dizendo: essa mulher, ela está perdoada porque ela tem muito a agradecer a Deus. E essa posição aqui para ela não é vergonha, não, está aos meus pés. Ela vai ser honrada, porque aonde o Evangelho for pregado, vai ser dito o que ela fez e aquilo que eu fiz na vida dela, porque ela foi salva, liberta, purificada e honrada no meio dos seus acusadores, honrada no meio daquelas pessoas que estavam acusando ela, dizendo: quem é essa aí? Meu irmão, quando alguém ficar te condenando porque você adora a Deus, não preocupa, não. Quando você chora na presença de Deus, quando você ri na presença de Deus, pula na presença de Deus, fala língua na presença de Deus, Deus está dizendo para você, você está dizendo para Deus: Deus, muito obrigado. Não estou preocupado com o meu vizinho da direita, com o meu vizinho da esquerda, porque o culto é para cima, o culto vai para o céu, o culto chega na presença de Deus, o culto chega diante do Criador, e Ele vai dizer: cheiro agradável está chegando nas minhas narinas, o meu povo está me glorificando de todo o coração. Então nesta noite é uma noite da gente refletir que nós temos um pouco de Marta, temos um pouco de Maria, mas nunca vamos deixar os pés de Jesus, porque os pés de Jesus é aonde Deus vai fazer a diferença na nossa vida. Que Deus nos dê a graça de prevalecer, de permanecer, de continuar, porque o Deus que nós servamos é um Deus vitorioso e permanente na nossa vida. Observe uma coisa interessante:
Um pregador conta uma história interessante, dizendo ele que quando era menino, ele tinha um passeio que eles iam para a casa dos outros, como a gente faz, né? Vai para a casa do tio, da avó, e nas férias ele aconteceu. Ele foi com esse primo dele, e eles foram num lugar e estava chovendo demais, e nesse dia não tinha jeito de sair para a rua, né? E menino é assim, né? Quando está um na casa do outro, eles não contentam de ficar dentro de casa, eles querem sair. E aí, eles saíram, né? E perto da casa deles tinha uma casa que estava em construção. E essa casa em construção estava lá algumas areias, né? Não sei se vocês já fizeram isso, né? Subir na laje e dar um pulão na areia. Isso é bom, né? Dá uma sensação diferente, né? Para quem não gosta, né? Eu já fiz isso muitas vezes. E isso é interessante, que nós observamos que ele contando lá a história, né? E eles lá brincando disso. E de repente, tinha lá, estava bem alagado em outro lugar assim, era onde tinha um buraco, quem sabe um projeto, uma fossa, uma cisterna, e estava cheio de água, e tinha duas tábuas, né, assim, passando para lá. E aí, esses meninos, um deles estava lá brincando, tentando, né? Você não tem coragem não? Já viu o menino ficar puxando, desafiando o outro? Você não tem coragem não? Aí ficou passando, eu vou andando, não estou com medo não. Aí depois ele vou pulando. Aí foi pulando, quando ele deu um pulo e o trem, tchá, ele foi nem baixando. E aí ele ficou lá, ele falou assim, o que vai dar? E agora a minha tia vai me bater, vai acontecer alguma coisa, e pensando no pior. Aquele menino lá tentando de todas as maneiras sair e não conseguia, porque lá tinha arame farpado, resto de entulho e uma tremeira, né? E aí ele ficou preso, mas com graça de Deus ele deu um pulo e saiu. E aí nesse inteirinho nós observamos, né, que muitas das vezes a gente é tentado a desafiar o perigo, a dizer, dou conta, isso aqui é facinho. Você está caminhando só numa tábua, numa risca, numa alguma coisa, e você passa, não aconteceu nada. Você caminha, não aconteceu nada. Você pula, e quando você pula, você afunda. E ele sentiu, né, que as suas pernas estavam presas naqueles arames, naquelas coisas. Mas ele sentiu, pela misericórdia de Deus, uma mão impulsionando, tirando ele para fora, jogando ele para frente, dando a ele uma outra oportunidade. Então, eu quero dizer nesta oportunidade que nós valorizemos a oportunidade que Deus nos deu. Você tem vida, e vida para poder adorar a Deus, glorificar o Senhor. Eu quero te dizer que você não vai envolver nessas situações, porque muitas das vezes a gente está achando que está tudo normal. Você não está vendo nada, mas Deus conhece o lugar que você caminha. E a Bíblia diz, Ele vai na frente, aplanando os caminhos, dando oportunidade para que eu e você não possa tropeçar. Então, diante do perigo, o que nós devemos fazer? Vigiar, para que nós não caiamos no erro e não venhamos ser objeto do fracasso, mas que nós sejamos alvo da graça de Deus, e Ele nos alcançou de maneira muito espetacular pela sua palavra. Então que Deus abençoe a cada um que veio nesta noite, que você seja guardado pela graça de Deus, amém? Coloque-se de pé por gentileza, que nós possamos continuar no propósito de saber que a melhor escolha é você que vai decidir o que é melhor para você. E eu te recomendo, como Jesus, escolha estar aos pés de Jesus. Essa ninguém rouba de você, porque é o lugar que Deus está presente, amém?